A história do nosso Brasil colonial é cheia de ciclos econômicos, né? Mas olha, nenhum foi tão rápido, tão violento e tão transformador quanto o ciclo do ouro. O que começou como uma busca desesperada por riqueza acabou não só salvando Portugal de uma crise, mas redesenhou completamente o mapa social, econômico e geográfico da colônia. É uma história de febre, de conflito e, acima de tudo, de uma transformação profunda. Para a gente entender o Brasil que ia nascer ali no século XVIII, a gente precisa responder uma pergunta que é central. Como é que uma colônia, que era focada quase que só em açúcar, de repente se joga numa busca alucinada por metais preciosos? Essa virada de chave, sabe? É ela que dá o pontapé inicial para tudo que veio depois. E essa busca, ela não foi um capricho não, foi pura necessidade. Portugal estava numa crise braba e a colônia precisava, para ontem, de uma nova fonte de riqueza. E isso empurrou a exploração para o interiorzão desconhecido do continente. Então, tudo começa com a crise. O açúcar brasileiro, que foi o motor da colônia por mais de um século, entrou em colapso. É que, depois de serem expulsos do Nordeste, os holandeses levaram as técnicas de produção lá para as Antilhas, e aí eles começaram a produzir um açúcar melhor e mais barato. A concorrência foi simplesmente devastadora. Com os cofres vazios, a coroa portuguesa mirou no interior do Brasil, na esperança de encontrar salvação nos metais preciosos. E essa exploração no interior foi feita basicamente por dois tipos de expedição. De um lado você tinha as entradas, que eram oficiais, financiadas pela coroa, bem mais burocráticas e lentas. Do outro, as bandeiras, expedições privadas, que saíam principalmente de São Paulo. E essas, vamos ser sinceros, eram brutais. Movidas a lucro, os objetivos eram bem claros: capturar indígenas para escravizar, destruir quilombos e, claro, o principal: encontrar o tão sonhado ouro. Depois de quase um século de buscas que não davam em nada, quando a esperança já estava quase acabando, eles finalmente encontraram. Lá no finzinho do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam as primeiras grandes jazidas, na região que logo ganharia o nome óbvio de Minas Gerais. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, e aí começou uma corrida sem precedentes. Essa descoberta gerou uma onda de migração mas tão intensa e desordenada, que a palavra caos talvez seja melhor para descrever os primeiros anos da mineração. É o retrato perfeito. Imagina só, milhares de portugueses e colonos de todas as partes do Brasil largaram tudo que tinham e correram para as minas, sonhando em ficar ricos da noite para o dia. Essa avalanche de gente deu origem às primeiras vilas no interior do Brasil, que nasceram assim, no improviso total. Viver nesses primeiros acampamentos era praticamente viver numa terra sem lei. A comida era caríssima, não tinha infraestrutura nenhuma, e as brigas por um pedaço de terra com ouro eram resolvidas na bala. E para sustentar toda essa extração, um fluxo gigantesco de africanos escravizados foi levado para a região. E aqui tem um detalhe fundamental. Muitos desses homens e mulheres já tinham conhecimento de técnicas de mineração da África, um saber que foi, assim, indispensável para o sucesso de tudo aquilo. Bom, toda essa tensão era uma panela de pressão prestes a explodir. E explodiu. A Guerra dos Emboabas. De um lado, os paulistas, que se achavam os donos do ouro por terem encontrado primeiro. Do outro, os emboabas, que eram todos forasteiros, principalmente os portugueses. O apelido, que era pejorativo, vinha das botas que eles usavam, que pareciam com as pernas de uma ave cheia de penas. Foi uma guerra sangrenta pelo controle das minas. E no final, os emboabas levaram a melhor, consolidando o poder na região. Diante desse caos todo e com medo danado de perder o controle da sua nova galinha dos ovos de ouro, a coroa portuguesa decidiu que era hora de botar ordem na casa. E com mão de ferro. A resposta da coroa foi criar uma verdadeira máquina burocrática de controle. Primeiro veio a Intendência das Minas, para administrar e policiar tudo. Depois de conflitos como a Guerra dos Emboabas, a coroa foi além, criou a Capitania de Minas Gerais, para ter controle militar direto. Mas a peça central desse sistema de arrecadação, e também a mais odiada de todas, seriam as casas de fundição. O sistema era engenhoso e, olha, implacável. Funcionava assim. Todo o ouro que era extraído, fosse em pó ou em pepitas, tinha que ser levado obrigatoriamente para uma casa de fundição. Lá ele era derretido, pesado, e a coroa já pegava a parte dela, 20%, o famoso quinto. O que sobrava era transformado em barras com o selo real, e só esse ouro selado podia circular. Quem fosse pego com ouro em pó era considerado contrabandista e a punição era severíssima. Como era de se esperar, essa mão pesada da coroa gerou uma insatisfação gigantesca.
A população local, que vivia o dia a dia duro da mineração, começou a se revoltar contra o que eles viam como um abuso fiscal sem tamanho. E o principal alvo de toda essa raiva eram as casas de fundição. Para o minerador, elas não eram só um lugar para cobrar imposto. Elas eram um símbolo da opressão. Pensa só, a obrigação de levar todo o ouro até lá, viajando por longas distâncias, e a proibição do ouro em pó, que era usado como moeda no comércio local. Isso dificultava a vida de todo mundo e tornava o contrabando a única saída para muitos, mesmo sendo super arriscado. Essa insatisfação toda explodiu na revolta de Vila Rica em 1720. Milhares de mineradores tomaram a cidade exigindo o fim das casas de fundição. A resposta da coroa? Uma demonstração brutal de poder. O movimento foi esmagado e o seu líder Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado em praça pública. Era um recado bem claro para quem mais ousasse desafiar o controle do rei. Então, percebe o padrão? É um ciclo de ação e reação. A Guerra dos Emboabas acendeu o alerta na coroa de que eles poderiam perder o controle. A revolta de Vila Rica confirmou esse medo. E a cada desafio, a resposta era sempre a mesma: mais força, mais controle. A criação da capitania de Minas Gerais no mesmíssimo ano da revolta não foi coincidência. Foi uma jogada estratégica para impor a ordem de vez. Mas, apesar de toda essa violência, de todo esse controle, o ciclo do ouro deixou marcas que nunca mais saíram. Ele forjou uma nova sociedade com transformações que foram muito profundas e que duram até hoje. A sociedade das minas era muito mais complexa do que a do açúcar lá do Nordeste. Metade da população era escravizada, a base que sustentava absolutamente tudo. Só que, diferente daquela polarização entre senhores e escravos dos engenhos, a vida urbana nas vilas de Minas Gerais fez surgir uma camada intermediária bem expressiva, cheia de artesãos, comerciantes, profissionais liberais. E isso criou uma possibilidade, mesmo que bem limitada, de mobilidade social, algo que quase não existia antes. Então, no topo, a gente tinha uma elite minúscula. Logo abaixo, essa camada intermediária vibrante que movimentava as cidades. Depois, uma massa enorme de gente livre e pobre que vivia de bicos. E na base de tudo, a imensa população escravizada que sofria nas minas ou trabalhava nas cidades como escravos de ganho, vendendo coisas na rua para os seus senhores. Sabe qual foi uma das maiores transformações desse período? Não foi nem o ouro em si, mas o que foi preciso para sustentar a mineração. Para abastecer as vilas, que não produziam quase nada de comida, surgiu uma rede gigantesca de comércio interno. Os tropeiros, com suas tropas de mulas, se tornaram as artérias dessa nova economia, ligando o sul às minas e os portos do sudeste. Pela primeira vez, a colônia começava a se integrar de verdade. E a consequência geopolítica disso tudo foi monumental. O centro de poder do Brasil simplesmente mudou de lugar. O eixo econômico e político saiu do nordeste do açúcar e veio para o sudeste da mineração. A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, foi só o carimbo oficial dessa nova realidade, consolidando o Rio como o grande porto por onde o ouro escoava. E todo esse ouro não financiou só a coroa portuguesa, não. Ele também bancou uma explosão artística que a gente nunca tinha visto antes. O barroco mineiro, com aquelas igrejas folheadas a ouro e as esculturas geniais do Aleijadinho, é o legado cultural mais visível desse tempo. É uma arte que reflete a própria sociedade que a criou, uma mistura única de influências europeias, africanas e indígenas. No fim, fica uma reflexão. O ciclo do ouro integrou nosso território, urbanizou o interior, mas a maior parte dessa riqueza não ficou aqui. Ela atravessou o Atlântico para pagar as dívidas de Portugal com a Inglaterra, ajudando a financiar a Revolução Industrial Britânica. Então, fica a pergunta: o ouro construiu as bases de um novo Brasil ou foi só o combustível para o desenvolvimento de outra nação? É uma questão que, no fundo, define muito da nossa história.